Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria, fé e renovada esperança, nos reunimos neste dia, 1º de maio, para celebrar a festa de São José Operário, padroeiro desta comunidade, padroeiro de todos os trabalhadores. Achei bonito que São José de Sussuarana veio visitar São José de Sabiá. Muito bem, uma salva de palmas. E agora, irmãos e irmãs, nós somos convidados a trazer para dentro do nosso coração a mensagem que nós escutamos na palavra de Deus, que hoje foi proclamada para todos nós. Na primeira leitura do livro do Gênesis, o livro das origens, nós escutamos o relato onde nos apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. O que nos faz compreender? Deus que cria do nada o mundo, que fala e as coisas passam a existir, que organiza o caos e que vai dando sentido à obra que foi criada por Ele. Deus é um trabalhador. É esta também a mensagem que o texto sagrado ele quer passar para a nossa vida e para a nossa experiência de fé neste dia. E o autor sagrado, com insistência, ele nos diz que Deus trabalhou durante 6 dias para criar o mundo e tudo o que existe. E depois de ter criado todas as coisas, no 7º dia, ele então descansou. Deus é aquele que trabalha, é aquele que faz as coisas existirem, que é o Criador de toda a obra criada, mas Deus é aquele que continua trabalhando na nossa vida, para o nosso bem, para a nossa santidade, e para que nós possamos crescer de um modo abundante na experiência da sua graça e do seu amor. O trabalho de Deus, ele é contínuo em nossa vida cristã. E, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, nós somos também convidados a perceber como Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós para a nossa própria santificação. O trabalho de Deus, embora nós gostaríamos que fosse um trabalho barulhento e que causasse, de fato, muita comoção na vida das pessoas, o trabalho de Deus ele é silencioso. O trabalho de Deus é discreto. O trabalho de Deus, ele acontece de um modo tão pequeno que se nós não estivermos atentos, nós podemos não perceber como Deus tem trabalhado na nossa vida. Assim, aquele que tem fé e que busca a Deus, e que vive, portanto, numa experiência de oração, consegue fazer a leitura da sua própria vida e dos acontecimentos de Deus na sua história, sendo capaz de reconhecer o seu trabalho e assim se tornar cada vez mais agradecido ao Senhor. É oportuno hoje falar do trabalho de Deus em nossas vidas, mas nós também precisamos hoje refletir sobre o nosso trabalho. Por quê? O texto que nós escutamos na primeira leitura também nos dizia isso. Deus criou os
ser humano, criou o homem e a mulher e colocou nesta terra para que pudesse cuidar dela, para que pudesse trabalhar a terra e da terra pudesse tirar o sustento da sua vida, da sua casa e da sua família. Muito diferente do que muitos pensam, de que o trabalho, ele foi um castigo de Deus pelo pecado que o ser humano cometeu. O trabalho, desde o princípio, está no projeto de Deus para a vida do ser humano. Deus não criou o homem e a mulher para o ócio. Deus não criou o homem e a mulher para que pudessem ficar em um jardim sem nada fazer, de braços cruzados. Deus criou o ser humano para que pudesse colaborar na sua obra criacional. E, portanto, confia ao homem o cuidado da terra e o cuidado dos bens da própria criação. O que seria, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida sem, por exemplo, a experiência do trabalho? Nós certamente morreríamos de tédio, porque o trabalho ele dá sentido à nossa vida, ele coloca a nossa vida numa experiência dinâmica e faz com que nós possamos crescer intelectualmente, faz com que nós possamos crescer economicamente e faz com que a nossa vida ela ganhe de fato aquele sentido que nós chamamos de dignidade humana. Quando uma pessoa fica sem trabalho, ela fica também sem sentido, ela fica sem perspectiva de vida, e muitos começam até mesmo a adoecer, porque de fato o trabalho ele dá um sentido à nossa vida enquanto seres humanos. Portanto, a profissão que nós temos, que Deus nos concedeu como verdadeiro dom, e quando nós exercemos com amor, com alegria, quando nós, sobretudo, aprendemos a colocar aquele dom que temos a serviço de todos, a nossa vida como trabalhadores e trabalhadoras ganha ainda mais sentido e significado. Nós somos criados também por Deus para esta dimensão do trabalho. Mas o texto termina dizendo, na primeira leitura, que no sétimo dia Deus descansou de tudo o que ele havia feito. O que o autor sagrado quer nos dizer com esta mensagem de que Deus descansou? Ele quer dizer que o homem, mesmo sendo criado por Deus também para esta dimensão do trabalho, ele deve ter momentos de pausa na sua vida, momentos de descanso, momentos de restauração, momentos de ócio criativo, para que ele possa, ainda de um modo melhor, desenvolver a sua profissão e o seu próprio trabalho. Hoje, por exemplo, é feriado, e portanto Deus nos concedeu também esta graça, pela lei do trabalho, de estarmos todos aqui mais cedo para celebrar esta Eucaristia. Se fosse um dia de trabalho comum, certamente muitos de vocês não poderiam estar aqui neste horário. Nós estamos, portanto, gozando de um direito que é nosso enquanto trabalhadores. E tantos outros direitos que nós temos como conquista, e que de fato estas conquistas elas foram implementadas ao longo da história para garantir ainda mais àquele que trabalha dignidade naquilo que faz.
Infelizmente, nosso país ainda não valoriza o trabalhador como ele deveria ser valorizado, com um salário que de fato pudesse conceder verdadeira dignidade à sua vida e à vida da sua família. Temos pequenas conquistas, mas nós precisamos ainda mais de outras conquistas, porque o trabalhador em nosso país, infelizmente, ainda não é valorizado como ele deveria ser valorizado. Depois nós escutamos o Evangelho, essa palavra de vida e de salvação, onde Jesus, indo para a sua terra, passa em uma sinagoga em dia de sábado, portanto, dia de descanso e dia do Senhor. E quando Jesus está ali, começam a questionar sobre a pessoa de Jesus e fazem neste Evangelho uma referência ao seu pai, São José. Não é ele o filho de José, o carpinteiro? Este Evangelho foi posto na liturgia da memória de São José Operário, justamente por causa desta frase. Não é ele o filho de José, o carpinteiro? Quem é São José? Este pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a Bíblia Sagrada também nos ensina que ele é um homem justo. Quem é São José? São José é um trabalhador honesto, um homem que tem uma profissão, um homem que exerce uma vocação e que deste modo, dignamente, ele sustenta a família sagrada de Nazaré, que Deus nosso Pai lhe confiou com tamanha grandiosidade de coração. São José sustentou Maria e Jesus com o trabalho das suas mãos. Como carpinteiro, simples, mas como um carpinteiro honesto. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, se nós já temos grande admiração a São José, porque ele é um homem justo, grande deve ser também a nossa admiração, porque ele é um trabalhador honesto. São José nos ensina, portanto, a trabalhar com honestidade, para que com honestidade nós possamos garantir o sustento da nossa casa e da nossa família. Crescer na vida é importante, mas é importante quando se é justo e quando se é honesto. E é isso que São José também nos ensina por meio da sua vida, por meio do seu trabalho e da sua missão. São José também ensinou a Jesus Cristo seu ofício. Jesus cresceu trabalhando na carpintaria do seu pai. Jesus também foi um trabalhador. Jesus também, com o suor do seu rosto, ele garantiu o pão de cada dia para sua mãe, para sua casa e para o seu lar. Por isso, neste dia, vamos agradecer a Deus pelo trabalho que nós temos. Muitas vezes a gente reclama, gostaria de um trabalho melhor, de uma situação melhor, mas sejamos agradecidos a Deus pela oportunidade que nós temos. Sejamos agradecidos pela nossa família. Sejamos hoje agradecidos também pelos nossos pais, que como São José proveram a dignidade da nossa vida enquanto criança, enquanto jovens, enquanto nós estávamos em casa. Agradeçamos a Deus pelo suor do rosto do nosso pai e da nossa mãe, por tanto trabalho e por tanta bondade que eles tiveram
para conosco. E coloquemos no altar do Senhor, como dizia no início desta missa, a vida de todos os trabalhadores, mas coloquemos também a vida dos desempregados, para que tenham trabalho e assim possam prover o seu lar, a sua casa, consoando o rosto dignamente, encontrando no trabalho um sentido, um significado, uma orientação para a sua própria vida e missão. Para concluir a reflexão de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quero também falar-vos de que todos nós somos trabalhadores na vinha do Senhor. E nós não podemos perder isto de vista. O mundo é um campo e Jesus nos convida a todos para trabalhar neste campo, para sermos missionários, para sermos evangelizadores, para sermos aqueles que fazem Jesus conhecido e amado. E esse trabalho não pode parar, porque o campo é imenso. O campo é muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. Portanto, como trabalhadores da vinha do Senhor, todos nós temos muito ainda por fazer e por realizar. Que São José Operário interceda por nossa vida, por nossa missão, por nossa vocação e pelo nosso trabalho cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.